Amém, meus irmãos. Nesse momento, vamos sentar, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 7. Provérbios 7, eu vou ler inicialmente dos versículos 1 a 5. Provérbios, capítulo 7, agora aqui inicialmente, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez fala ao nosso coração os ensinamentos de Salomão, inspirados por Ti, tão atuais, tão vivos para as nossas vidas. Nos abençoa nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, vivemos regrados de vários lados. Nós temos que cuidar de várias áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Por exemplo, eu preciso cuidar da minha saúde física, ao mesmo tempo que em muitos momentos eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Para eu ser um bom profissional, eu preciso cuidar da minha área profissional. Preciso talvez me reciclar, me especializar, aprender algumas coisas para aprimorar, isso é importante. Preciso, em primeiro lugar, cuidar da minha saúde espiritual. Todos os dias, como é que está a minha oração? O meu trabalho e a minha rotina não podem suprimir ali a hora que eu tenho de orar. E muitas vezes isso pode acontecer e é um problema. Muitas vezes pelo trabalho você trabalha tanto e você esquece de cuidar da sua saúde. E muitas vezes isso vai lhe afetar. Todas essas áreas, elas precisam ser cuidadas muitas vezes num dia só. No mesmo dia você tem que cuidar de todas essas áreas: profissional, espiritual, sua saúde, seja ir numa academia, seja praticar um exercício físico. E quando nós não cuidamos disso, a gente dá espaço só ao profissional. Muitas vezes a nossa saúde mental, ela vai para o espaço, dando espaço muitas vezes aí às doenças do século, como a depressão, como a ansiedade. A gente sabe dos efeitos colaterais de não cuidar da nossa saúde física. Quando jovem, isso talvez não afete um pouco, não afete tanto, mas com o tempo isso vai piorar. O mesmo serve para a nossa vida espiritual. Se a gente não ora, isso automaticamente começa a crescer a nossa falta de confiança em Deus. O que a Bíblia chama também, além da doença, ela chama isso de ansiedade. Os versículos que lemos, irmãos, Salomão, mais uma vez, ele está nos alertando a exercitarmos uma dessas áreas, a nossa vida espiritual. Do mesmo jeito que um nutricionista chega para você e diz assim: faça essa dieta, mude a sua alimentação e você viverá mais. Salomão está dizendo: observe esses mandamentos, observe a sabedoria e você vai viver eternamente. Essa é a proposta de Salomão. Você irá viver para sempre, vida eterna, junto ao Senhor. Ouça esses mandamentos.
A gente viu no domingo passado, no estudo da escola dominical, o reverendo Rodrigo, ele diz, olha, a característica e a diferença do salvo e do não salvo é que o salvo ele ouve. Pode até demorar para ouvir, pode até ser penoso em algumas vezes, mas no fundo, ele vai lá e pratica, ele vai lá e ele ouve. Todo bom professor, ele sabe ilustrar muito bem as situações e as teorias que ele diz para os seus alunos. Essa é a característica de um bom professor. Por que eu digo isso? Porque existem aqueles bons acadêmicos que eles sabem muito, eles têm doutorado, a gente vê que a pessoa sabe pelas coisas que ela escreve ou pelos títulos que ela tem, mas ele não consegue passar. Ele tem essa dificuldade de ensinar. Salomão é sábio ao ponto de nos ensinar, de ilustrar. O que é o capítulo 7? É uma ilustração de várias coisas que ele levantou ao longo do livro, e especificamente falando sobre a imoralidade. Ele vai mais uma vez falar disso aqui, só que agora em tom de ilustração. Ele vai ilustrar uma situação daquilo que ele falou no capítulo 2, em todo o capítulo 5 e no final do capítulo 6. A questão da mulher imoral. E o fim que a imoralidade traz em nossas vidas. O fim da imoralidade é a morte. É isso que ele quer aplicar nessa ilustração do capítulo 7. Veja como ele vai falar sobre a sabedoria, essa bonita expressão que ele fala no versículo 2. Guarda a sabedoria como a menina dos seus olhos. Guarda a sabedoria como uma menina frágil que você tem que proteger. Guarda a sabedoria como essa menina que precisa da sua força, da sua proteção, para que ela se mantenha de pé. Ela é frágil, você precisa arranjar um jeito de como pegá-la, porque você não pode pegar com toda a sua força. Trata ela como a menina dos seus olhos. Ela precisa ser guardada, essa sabedoria, ela precisa ser protegida. Ele fala, trata como o seu parente. Ou seja, ele diz assim, tenha intimidade com essa sabedoria. Versículo 4, diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é o meu parente. Aquele parente, a esposa ou o esposo que conhece você, não precisa você abrir a boca para dizer que você está chateado, para dizer que você está triste. Um simples olhar, uma simples expressão já mostra. Não, ele está chateado. O que é isso? É intimidade. Tenha intimidade com essa sabedoria. A gente viu no domingo passado, aprenda a manuseá-la. Como você tem facilidade de manusear tanta coisa e de guardar rapidamente e de proteger tal sabedoria. Como eu disse, ele introduziu esse assunto nos capítulos 2, 5 e 6. Ele agora vai ilustrar. E ele começa aqui no versículo 5. Essa sabedoria, né? Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. A mulher imoral não é crente. É a mulher estranha. É a mulher que não é sua. É a mulher do outro. Ele vai falar sobre isso aqui. Por que ele é tão repetitivo? Essa é uma grande pergunta que a gente faz ao longo do livro. Por que novamente falar desse assunto? Por que ser tão repetitivo? Por que nos alertar sobre a sabedoria e o conhecimento no início do capítulo 7? Por que nos alertar sobre a sabedoria e o conhecimento no início do capítulo 8, que a gente vai contemplar aqui o início desse capítulo também? Por que ser tão repetitivo? Porque é assim que o pai deve tratar um filho. Repetição. O filho só aprende com a repetição. É impossível você dizer, poxa, mas eu já falei uma vez. Ele não aprende da primeira vez. Tem criança que aprende com menos repetições que outras. Tem crianças que você tem que repetir mais. Mas é sempre repetição. Por que a repetição? Porque o pai tem que insistir na repetição da criação do seu filho, para que quando ele for adulto, alguém fale uma vez e ele aprenda. Para que quando adulto, a pessoa, a autoridade, fale uma vez com ele e ele diga, não, eu entendi.
A repetição na infância é para que ele não continue uma criança quando ele ficar adulto. Isso é muito importante. Ele ouça. Mas sem a chave do Espírito Santo. O pastor Rodrigo fala muito sobre isso. Quanto à revelação especial, sem a chave do Espírito Santo, o virar ali da regeneração, ele pode até entender aqui a lógica bíblica, talvez a exegese, mas ele não vai conseguir aplicar. Ele não vai conseguir viver a palavra da verdadeira sabedoria. A palavra deve ser ouvida. No Éden a palavra não foi ouvida. Coma do fruto. Olha, não coma do fruto. Coma do fruto de todas as árvores, de todo o jardim. Não coma do fruto desta árvore. Você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Chegou outra pessoa e falou, não é bem assim. Você pode comer. Uma ordem simples de Deus. Uma ordem explícita, uma ordem clara. Os 10 mandamentos. A palavra do Senhor, essa palavra que muitas vezes é tão cheia de nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não cobice, não mate, não adultere, não dê falso testemunho. Essa palavra cheia de nãos é vida para a nossa alma. Se nós observarmos cada um desses nãos, nós vamos entender a verdadeira mensagem do Evangelho, que é vida para a nossa alma. A mensagem aqui é mais um não. Não caia na lisonja, na lábia, no encanto da mulher imoral. Versículos 6 e 7. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Primeira coisa dessa ilustração que ele começa aqui no versículo 6 é que a gente não sabe se essa história aconteceu de fato ou se ela é uma parábola, talvez. A gente não sabe. A gente não sabe se literalmente Salomão andou olhando a vida dos outros pela janela da sua mansão, do seu palácio, e ele viu aquela história ali talvez acontecendo, ele deu uma de espião ali na rua, ou de fato alguém falou sobre ele dessa história e ele resolveu ilustrar na palavra, já que ele estava falando sobre imoralidade. Ou de fato é uma parábola, ele inventou essa história para ilustrar. A gente não tem noção, mas essa história ela aplica o que ele levantou sobre imoralidade. E o que é que ele vai dizer aqui nesse ensinamento? Versículo 8. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. Essa ideia desse homem ir e vir remete à ociosidade desse jovem. Era um jovem sem juízo, ele vai dizer. Esse jovem sem juízo, ele vivia um tempo de ociosidade, ele tinha tempo de ir e vir na esquina dessa mulher estranha. Um homem que tem tempo de ficar andando pela rua de um canto para outro, ele talvez não cumpre aqui a sua obrigação, ou ele não se ocupa de alguma forma, ele deixa a mente vazia tomar conta da sua vida. Um homem ocioso, talvez um homem sustentado por alguém. A pior coisa que você pode fazer para o seu filho é dar tudo na mão dele. Deixar ele ocioso e fazer tudo por ele. Não deixar ele conquistar as coisas. É claro que você, como pai, pode ser um facilitador para o seu filho. Olha, se você passar aqui nesse concurso, eu vou lhe dar um carro, ou eu vou lhe dar um dinheiro para você dar o pontapé inicial para o seu casamento, para a sua vida profissional. Não tem problema sermos facilitadores. Mas deixar o nosso filho ocioso e fazer por ele é um grande problema. É um grande mal. O seu filho precisa saber o que significa conquistar as coisas. E esse homem anda de um lado para o outro
ele tem tudo de mão beijada, ele tem templo de sobra. Tem um provérbio mundano que aqui se enquadra. Esse provérbio mundano está certo. Eu só venho com provérbios mundanos errados. Mas tem provérbio mundano que é bíblico, mas concorda, que não é bíblico, mas concorda com os princípios bíblicos. Mente vazia, oficina do diabo. É o que essa ilustração nos mostra. Por quê? Porque se você anda ocioso, rapidamente o diabo vai arranjar alguma coisa para você fazer. Isso aí é fato. E a imoralidade, irmãos, é uma das grandes armas do inimigo. Esse homem, está dizendo no versículo 8, seguia o caminho de sua casa. Ou seja, o caminho, ele passava pela rua da mulher estranha, da mulher imoral, seguia o caminho da casa dela. A gente viu no capítulo 5 o quão Salomão trata a imoralidade como um vírus mortal. Ele diz assim, ó, não passe nem perto da rua da mulher imoral. Não passe nem perto da rua da mulher que talvez vá lhe fazer cair, do perigo, do pecado. Ele trata esse pecado como se fosse um vírus, que se você chegar perto, você vai se contaminar. Mas aquele homem dessa ilustração, ele vai na direção da mulher imoral. Versículo 9, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. A gente vê no decorrer dessa ilustração, irmãos, que essa mulher ela é casada e que o seu marido aparentemente é um homem de bem. Ele é um homem trabalhador. Ele é um homem que ele sai para trabalhar e ao anoitecer, na escuridão, nas trevas, ela sai. Ela sai porque provavelmente ela quer esconder a sua imagem de mulher infiel. Ela tem um status de esposa fiel, ela tem um status de boa vizinha e ela quer esconder esse pecado. Ela sai nas trevas. Ela não quer que as pessoas saibam que ela está traindo o seu marido. E agora essa passa a ser a ilustração. Ele passa a falar dessa mulher a partir do versículo 10. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Ela sai com roupas propositais para seduzir aquele homem. Versículo 11, é espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ela não acha o seu lar confortável. A sua casa ela não chama de lar. Ela não gosta dessa vida certinha de ser uma esposa fiel. Ela é inquieta, ela não para em casa. Tem muitas mulheres que pensam e querem agir dessa forma. A vida certinha não lhe atrai. Ela gosta da imoralidade, ela gosta da prostituição. Essa mulher, na ilustração de Salomão, ela está insatisfeita. Ela não se contenta, ela é inquieta, ela não para em casa. É essas mulheres que têm uma vida piedosa, mas elas veem defeito e tudo. Ou o homem também, que tem uma esposa fiel, que tem uma casa ali, que tem filhos, mas ele não se contenta com aquilo. Ele ou ela é inquieta. A casa não é um lugar tranquilo, os seus pés não param em casa. Versículos 12 a 14, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Ela tem a atitude de agarrar esse homem ocioso, e ela que toma a iniciativa e diz assim, com o maior, como diz a palavra, descaramento: eu já cumpri os meus sacrifícios. Ou seja, sacrifícios de gratidão a Deus. Gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu marido, pelo trabalho do seu marido, bênçãos da sua família. Eu já fiz os meus sacrifícios, versículo 15.
Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Ou seja, essa mulher acha que ela é só ela sacrificar o Senhor e ela tem permissão para fazer o que ela quer com a vida dela. Eu já sacrifiquei ao Senhor. Eu já vim ao culto, eu já dei o dízimo, eu já contribuí com a igreja, eu posso fazer o que eu quiser. Ela barganha com Deus. Ela acha que se ela fizer os sacrifícios, viver como uma aparência de boa esposa, de boa vizinha, ela tem permissão para fazer o que ela quer. Ela acha que pode enganar Deus, ela acha que Deus está intertido com os sacrifícios que ela fez e não está olhando para o pecado dela, porque ela agradou Deus de alguma forma. Versículo 16: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Ela prepara tudo para o seu pecado. E a ilustração mesmo, ela já é autoexplicativa. Veja dos versículos 17 ao 23. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor. Até o amanhecer, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e no instante ele a seguiu. Olha a ilustração que ele faz agora, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como uma ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Ele compara esse caminho a literalmente um caminho de morte. A imoralidade vai lhe levar à morte, como um boi que vai para o matadouro. Um boi, quando vai para o matadouro, ele é bem alimentado, é mostrado a ele um cenário tranquilo, a pessoa conduz o boi e de repente coloca uma máquina na cabeça dele, que vai acertar a cabeça dele, e ele morre ali subitamente. Como a ave que entrou na gaiola, na sua armadilha, e ela não tinha nem noção que aquilo ali ia custar a sua vida. Assim, Salomão, ele trata a imoralidade. O homem que está seduzido, né, da forma mais sedutora possível. Olha, não tem perigo. Eu tenho aqui lençóis egípcios para você, está tudo perfumado. Meu marido não vai demorar muito para chegar. Ele saiu para trabalhar muito. Você pode vir, como um boi que está indo para o matadouro. Versículos 24 a 27. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Matthew Henry, comentando essa passagem, ele vai dizer que essa cama com lençóis egípcios, que parece ser muito boa, na verdade é o inferno. Que essa casa, ela é literalmente o inferno. João 14, 21 vai nos dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Prove que você ama ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Obedeça aos mandamentos do Senhor. O maior ato de amor que você pode dar ao Senhor é a obediência. Obediência é ato de amor. É isso que esse versículo diz. A palavra de Deus sempre conduz você ao verdadeiro amor, porque ela sempre conduz você a obedecer aos mandamentos. Aquele que ama é aquele que ouve. Qual é a solução para a imoralidade?
Qual é a solução dessa mulher que é uma armadilha? A solução desse homem que é ocioso e fica andando de um lado para o outro na praça? A solução, mais uma vez, ele nos mostra posteriormente, no capítulo 8. Por isso que a gente vai seguir aqui essa narrativa, porque ele vai nos mostrar agora sobre a excelência da sabedoria. E porque também o capítulo 7, ele na verdade é uma ilustração do que ele levantou anteriormente. Ele é autoexplicativo. Na verdade era para eu ter finalizado com ele no domingo passado, mas por uma questão de tempo a gente pegou aqui esse domingo. Mas ele é a ilustração do que a gente levantou para falar sobre imoralidade. É uma situação, a gente não sabe se é uma parábola ou história real, mas é uma ilustração aqui disso. Versículos do 1 a 21 do capítulo 8, ele fala que a sabedoria está disponível para todos, mas a gente não vai até o versículo 21, também por causa do tempo. A gente vai até o versículo 11, nesta noite. Ele fala sobre a oferta da sabedoria. Como a sabedoria nos tempos de hoje, ela está disponível para as pessoas. Como ela se faz ouvir. É isso que ele quer mostrar aqui. E como ela nos livra dos males que ele levantou no capítulo 6. Ele falou sobre o péssimo envolvimento que podemos ter com as finanças. Ele falou sobre a preguiça e a imoralidade. Como podemos nos livrar desses males? Com a excelência da sabedoria. A oferta da sabedoria não é como muitas igrejas fazem hoje em dia. Aceite a Cristo. Eles tratam Cristo, irmãos, como uma promoção especial de uma venda, como um papel de sorteio. Aceite e a sua vida vai mudar para melhor. Você agora vai ter as coisas. Como se fôssemos aqui vendedores desesperados. Ou como se a gente ganhasse comissão por causa da alma que a gente traz para Cristo, se a gente tivesse essa capacidade, ou se a gente tivesse esse poder. Venha para Cristo, o desespero, como se Cristo estivesse desesperado de forma alguma. Como se Cristo se beneficiasse, se mais uma pessoa aceitasse a Ele. Não. A sabedoria se oferece a nós, mas não como um apelo. Não é o apelo. A gente não faz o apelo para que você, meu Deus, aceite a Cristo. Nós não fazemos, nós pregamos o Evangelho. A gente prega esse Evangelho. Tem gente que trata o aceitar a Cristo como se fosse a resolução de todos os nossos problemas aqui na terra. Olha, se você aceitar a Cristo, acabou os seus problemas aqui na terra. O que é isso? De forma alguma. Os problemas vão continuar existindo, mas você vai ter a maturidade, através da sabedoria, de passar por eles. Mas todos nós temos problemas, muitos problemas salvos e ímpios. E não é só você levantar a mão e vir aqui para frente e acabou todos os seus problemas, ou que acabou, pronto. Não importa, nada do que você venha fazer agora, você estar aqui e essa atitude de você aceitar. Como você manuseia a sabedoria? Você aceitou a Cristo, como eles dizem. E agora, como é que você vai manusear a sabedoria? E a regeneração? É com eles? É com quem aceita? Não. A regeneração sabemos que é com o Espírito Santo. E que a palavra diz que nós temos que seguir a Cristo. E ela nos ensina como seguir a Cristo. Ela não só diz que ele tem que ser adorado. Ela diz como ele quer ser adorado. E nós temos que seguir como ele quer que nós sigamos. Por quê? Porque não vai vir da nossa simples dedução. Agora que você aceitou a Cristo, você vai aprender por você mesmo a glorificar o nome dele. Você vai aprender por osmose, de dentro de você, você vai aprender a agradá-lo. Não! Essa sabedoria é externa. Ela está na palavra de Deus. Não adianta você simplesmente levantar a mão e voltar para a sua vida. Você tem que entender o Evangelho, aplicar o Evangelho e entender que não vem de você essa aplicação correta. Você tem que aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade dessa igreja.
Não é o meu conhecimento ou a minha sabedoria que está dizendo isso para você e como você deve seguir a Cristo. É o que eu estudei na palavra de Deus. Eu não tô livre dela. Todos nós estamos presos dela. Como se Deus estivesse clamando para que as pessoas o aceitem. Essa não é a forma correta de nós mostrarmos o Evangelho, irmãos. De forma alguma. A forma correta é: você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Não é Cristo que precisa da gente. Não é Cristo que está clamando para que a gente o aceite. Nós precisamos de Cristo. O que somos miseráveis pecadores. E ele vai falar da disponibilidade dessa sabedoria nos dias de hoje. Enquanto a trombeta não soar, enquanto Cristo não voltar, essa sabedoria está disponível para todos nós. Versículos de 1 a 4, de 1 a 3, na verdade, não, de 1 a 4, aqui os 4 primeiros versículos do capítulo 8. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento? Não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, a entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A solução para tudo que ele levantou nos capítulos anteriores é de fato nós manusearmos essa sabedoria, e a partir dela ele está dizendo aqui, ela se faz entendível. Existem várias e várias oportunidades do ser humano de fato terem contato com essa sabedoria. Nos tempos de Salomão, você já tinha um fácil contato com essa sabedoria. Imagine hoje, irmãos. Imagine hoje com a internet. Imagine hoje com a tecnologia. O fácil acesso que temos a bons ensinos. A gente sabe que a internet é uma faca de dois gumes. Ela tem muita coisa boa, mas ela também tem muita coisa que não presta. Mas olha, irmãos, quantos sermões, né, disponíveis para a gente. Quantos estudos, bons estudos. E nós sabemos como procurar, graças a Deus. Deus nos dá essa habilidade. Se a gente não sabe como procurar, a gente conhece boas pessoas que sabem. Sobre um determinado assunto, a um link de distância, você tem acesso a grandes exegeses, a hermenêuticas maravilhosas, a boas palavras que você pode aplicar. Por que a gente não usa isso a nosso favor? E aprenda, irmãos, para a sabedoria se mostrar entendível, ela precisa ser simples. Ela precisa ser de fácil entendimento. Muitas vezes a gente quer encher, e isso aí é vaidade de seminarista e pastor também. A gente quer encher nossos discursos de palavras difíceis, de palavras robustas, e é só para mostrar que a gente é um acadêmico ou que a gente sabe muito. Só para esnobar ou para esbanjar ali vocabulário ao pregar a palavra. E isso aí acaba que atrapalha o entendimento. Olha os versículos 5 e 6 do capítulo 8. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. A palavra é para que os ingênuos, eles entendam. É para que os tolos, eles compreendam. Se eu pregar com ostentação de linguagem, como é que o ingênuo vai entender e aplicar para a vida dele? Como é que o tolo vai mudar da tolice para a sabedoria? Eu estou usando a palavra para ostentar e não para comunicar. O tolo vai sempre ser um tolo, o ingênuo vai continuar sendo ingênuo, e a culpa é minha. A culpa é minha porque não me fiz entendível. Não adianta, num culto doméstico, eu estar ostentando linguagem para minha filha de 3 anos. Não tem como, eu tenho que ser simples.
E no caso dela, ainda da idade dela, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ser rápido, mas eu posso ser raso. Eu tenho que me fazer entendível, mas a minha palavra tem que ser profunda. É um grande desafio. Todos nós que comunicamos a palavra, que somos os líderes da nossa casa, como nós vamos nos fazer entendível? Versículos 7 a 9, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Não há dúvidas, não deve existir dúvidas se a palavra de Deus ela é verdade ou não. Essa é a verdade absoluta. Nitidamente, Salomão está nos preparando aqui, irmãos, para entrarmos nos provérbios propriamente ditos. Os provérbios propriamente ditos, eles estão no capítulo 10, eles começam no capítulo 10. Ele está querendo dizer, antes de entrarmos nos provérbios, entenda que aqui não tem erro. Veja, não é que a vida de Salomão não tem erro. A Bíblia faz questão de mostrar a vida de Salomão e em muitas partes ela é cheia de erro. Não é que tudo que sai da boca de Salomão é 100% verdade, mas tudo que ele escreve e está na palavra de Deus, pelo menos Eclesiastes, Cantares e Provérbios, é 100% verdade. A Bíblia mostra e faz questão de ressaltar, homens falhos que escreveram a Bíblia, em muitos momentos pecaram de fato, mas o que eles escreveram foi inspirado por Deus. Aquilo que eles disseram e foi escrito e chegou até nós é 100% verdade. Apesar dessas fases pecaminosas dos escritores da Bíblia, o que eles escrevem aqui é inerrante, é perfeito. Ele está dizendo, o que eu quero que você entenda é que tudo aqui você pode confiar. Não é para confiar na minha vida, não é para confiar no meu reinado. Confie no que eu estou escrevendo. O mesmo sobre a excelência dessa sabedoria, nós podemos aplicar para a igreja, meus irmãos. Veja, a igreja, quem compõe a igreja não é perfeito. Nós somos pecadores. Mas por que ir atrás de uma igreja bíblica? Por que ir atrás de uma igreja que prega a palavra, mesmo se alguém que está pregando é um pecador? E nós todos somos pecadores. Porque apesar de todos os problemas que você encontrar se fizer parte dessa igreja, de todas as nuances que aparecem quando a gente frequenta uma igreja cheia de pecadores, é bom, é muito bom ter a convicção de que o que você está ouvindo não é uma heresia. Você ter essa convicção e que se você praticar o que está sendo ouvido, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a vida da sua família. Que é bom os seus filhos escutarem a verdadeira palavra. Essa semana lá na IPA, a gente teve a reunião do conselho na quinta-feira e a gente ouviu 5 jovens. É interessante porque a gente geralmente eles costumam receber na igreja mais famílias. Mas curiosamente, eu nunca tinha me deparado com essa situação. 5 jovens, em torno dos seus 18, 20 e poucos anos. Tinha um casal de noivos e os outros solteiros. E eles resolveram participar da Igreja Presbiteriana da Aliança, serem membros de lá. Estavam sendo transferidos de uma igreja para lá. E curiosamente, assim, foi interessante o que eles falaram. Dava para ver a tristeza no olhar de cada jovem por ter saído da igreja que eles estavam. Eles estavam nitidamente tristes por estarem mudando de igreja. E todos eles moram perto da antiga igreja deles. Eu não vou dizer aqui o nome da igreja. A igreja agora na IPA, comparado à casa deles, é longe. Mas eles disseram, não tem preço você está numa igreja bíblica.
E eles disseram, né, a história, eu não vou detalhar, mas assim, da pandemia para cá, essa igreja foi parando de pregar o evangelho. Ela foi definhando na pregação do evangelho. E eles disseram assim: pastores, a gente não conseguiu deixar a igreja como estava. A gente fez de tudo. A gente tentou de tudo. A gente recebeu 5 soldados que perderam a guerra e estavam indo se refugiar. Porque nitidamente eles estavam tristes. Por quê? Porque a igreja parou de se preocupar com a pregação do evangelho. 2 desses jovens que foram para lá, eles eram professores da escola dominical dessa igreja antiga que eles estavam, e eles disseram, bateram de frente com algumas coisas que foram decididas lá, e eles simplesmente não conseguiram, e estavam indo para uma igreja que eles acreditavam não negociar a verdade. Irmãos, quão angustiante é você sair da sua casa num domingo e não saber se você vai escutar a palavra. Que se for o pregador fulano, você sabe que não vai vir evangelho, que ali só vai vir historinha, e tomara que seja o pregador fulano, e você fica virando fã de pregador de outro, porque você sabe que o outro não prega a palavra, que você não sabe se os seus filhos na classe de escola dominical vai ouvir a palavra, porque aquela igreja tem ruídos que você é obrigado a desrespeitar o Senhor num culto, porque aqueles líderes não entendem o culto e passam para as nossas crianças algo totalmente errado. Tiram as crianças do culto, como o faraó queria fazer no Egito. Quão angustiante é você ter que sair da igreja e ter que desmentir o que o pastor pregou para sua esposa e para os seus filhos, porque você sabe que o que ele pregou é heresia. Imagine a angústia disso e de fazermos parte de uma igreja, irmãos. Veja, essa igreja, ela não é perfeita. Somos imperfeitos, temos erros, mas enquanto nós mantermos a garantia de que o que está sendo passado aqui é o evangelho da forma correta, pura e simples, entendível, que é o que tem que ser. Eu tenho que estudar e eu tenho que esmiuçar a palavra para que você entenda com clareza. Nós seremos bíblicos. Muitos vão dizer assim: não, eu não vou para a igreja porque é um lugar de hipocrisia. Vocês se acham melhores do que os outros, mas é tudo pecador, é tudo culpado. Quando alguém disser isso para você, você diz assim: tem espaço para mais um hipócrita. Tem espaço para mais um pecador. Tem espaço para mais um, aquele que veio culpado mesmo, porque todos nós viemos aqui culpados, pecadores que ainda somos, e em muitas situações hipócritas. O que faz uma igreja ser fiel é a palavra sendo pregada com fidelidade. Apesar do pecado, da hipocrisia de alguns membros, sabermos que de fato não foram os nossos meios, fomos libertos por Cristo Jesus. Que privilégio fazer parte de uma igreja bíblica que não negocia a verdade, irmãos. Para concluirmos, versículos 10 e 11. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar de ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara a ela. Essa sabedoria, irmãos, ele diz no final que ela é preciosa. Essa sabedoria, ele diz que ela é valiosa, nada é mais valioso do que ela. Essa sabedoria que está em cima do muro, é interessante isso, ela está sempre em cima. Êxodo 19, Moisés sobe ao monte e de lá vem os mandamentos. Jesus prega o sermão do monte, logo depois fica conhecido como Monte das Bem-aventuranças. É sempre assim, a sabedoria didaticamente ela está no alto e nós somos privilegiados porque ela desce para nos encontrar. Quão valiosa ela é! Ela sempre está no alto e ela vem para o povo de Deus. Assim é Cristo. Ele é a verdadeira sabedoria. Ele é essa sabedoria encarnada. Ele estava nos céus, ele desce ao encarnar,
ele sobe ao monte, ele anda pelas ruas, o ser mais valioso do universo, ele sufoca no próprio sangue, pendurado numa cruz pensada e calculada para fazer os criminosos romanos sufocarem. A que ponto, meus irmãos, essa sabedoria chegou para se conectar conosco, para nos salvar, para trazer verdade, para trazer vida para a nossa alma. Loucos e tolos são aqueles que não a ouvem, que estão na igreja, que estão ouvindo claramente, mas não aplicam, que não ouvem. Mas aos salvos, Cristo nos chama de bem-aventurados. Esse é o que ele vai sempre repetir ali no Sermão do Monte. Bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado é viver a boa aventura. A gente sabe que é uma aventura, a gente sabe que vai ter problemas, mas temos forças em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que é santa, que é rica. Obrigado, Senhor, por esse evangelho puro e simples que o Senhor nos proporciona nessa igreja, neste culto. Isso é privilégio teu. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento que o Senhor nos dá como pregadores, como pais, como professores de escola dominical. Nós podemos ler e entender e aplicar e enxergar. Nos dá cada vez mais discernimento para passarmos isso para os outros da forma simples, da forma pura, como o Senhor prioriza. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.